Isabela, por que você faz isso? Ela ouvia essa pergunta regularmente, de praticamente todo mundo que a conhecia, desde a infância, ou até mesmo de quem havia acabado de conhecê-la há poucos dias. Vinham dos amigos, especialmente de sua colega da escola, Letícia, que perguntava isso desde que Isabela tinha 18 anos. Vinham de homens de todas as idades e profissões, de colegas de curso e professores da faculdade, de conhecidos casuais em encontros aleatórios, até mesmo de um pintor relativamente famoso. E claro, vinham também dos parentes. A única variação no questionamento estava na forma como chamavam, desde o carinhoso Bela dito por seu pai, até o familiar e meio zombeteiro Isa usado por Letícia. Às vezes a tratavam por você, outras por senhora. O tom também mudava, às vezes era de surpresa e confusão, em raras ocasiões, um genuíno tom de admiração. Mas, na maioria das vezes, havia um quê de desconfiança e sarcasmo. O significado, no entanto, era sempre o mesmo. Por que Isabela Garcia escolheu ser enfermeira? A questão era simples. Ela era linda. Não apenas bonita ou graciosa, mas realmente linda. Quando completou 18 anos, qualquer dúvida a respeito de sua beleza deu lugar a uma certeza absoluta. Ela não era muito alta, mas tinha um corpo esbelto e bem proporcionado, pernas torneadas e um rosto simplesmente fascinante. Os traços bem definidos, um nariz fino e reto, lábios delicadamente desenhados, maçãs do rosto altas e marcadas, testa ampla e olhos grandes, castanhos e brilhantes, emoldurados por cílios longos. Os cabelos volumosos, de um loiro acinzentado. Nada disso era exatamente raro, embora fosse menos comum do que muitas garotas gostariam. Mas, em Isabela, tudo isso não apenas existia, e sim se combinava de uma forma surpreendente, tornando seu rosto especial. Um daqueles rostos que fazem as pessoas se virarem para olhar novamente, balançarem a cabeça em admiração e pensarem: nossa, que moça bonita! E nem é algo inacreditável, mas de alguma forma é simplesmente perfeito. O ser humano é uma criatura estranha. Sempre deseja exatamente o que não tem no momento. No inverno, depois de tanto tempo chutando a neve e assoprando as mãos frias, sonhamos intensamente com o calor do sol do verão, com a areia aquecida. Mas quando o verão finalmente chega, e pisamos naquela mesma areia quente, bastam alguns minutos para começarmos a procurar desesperadamente por sombra. E com a mesma intensidade de antes, passamos a desejar o frescor do ar gelado do inverno, a sensação revigorante de mergulhar as mãos na neve macia, sentindo milhões de pequenas agulhas gélidas arrepiarem a pele. Até mesmo um prato de morangos, depois da 25ª fruta, deixa de parecer o ápice do desejo. De repente, começamos a sonhar com tangerinas, aquelas com um pequeno losango preto na casca alaranjada. E pensar que, há apenas alguns meses, tínhamos certeza absoluta de que nunca mais na vida iríamos querer tangerinas novamente. Assim vivem as pessoas. Garotas de cabelos cacheados, de todas as idades, fazem um esforço colossal para alisar os fios, enquanto aquelas de cabelo liso se empenham com a mesma paixão e dedicação para ondular as mechas de todas as formas possíveis. As baixinhas querem ser mais altas, e as altas sonham em ser mais baixas. As que se acham acima do peso querem emagrecer, enquanto as que se consideram magras demais desejam ganhar algumas curvas. E até mesmo um homem que compra um carro branco, com o tempo, começa a olhar com inveja para os automóveis pretos brilhando ao sol, que passam ao seu lado. Essa é a natureza humana, inquieta e insaciável. Talvez, por essa mesma contradição da alma humana, Isabela, apesar de sua aparência perfeitamente adequada para isso, nunca quis ser atriz, modelo ou cantora. Ainda assim, nem mesmo ser enfermeira era algo que Isabela quis desde o início. Ela nasceu em uma família completamente alheia à medicina, e de modo geral, distante de qualquer área que exigisse anos de estudo árduo. Em sua casa, tudo era mais simples e direto. Sua mãe, Beatriz, trabalhava como vendedora em um mercado, sempre animada ao trocar saudações e novidades com os clientes habituais. Gritava com os carregadores de mercadorias, e apesar de se repreender por isso, experimentava todos os tipos de doces e pães que chegavam à loja, para depois se lamentar sobre os quilos extras. Vivi bem sem diploma, dizia ela aos conhecidos. Nunca estudei matemática avançada, mas faço contas melhor do que muito professor, principalmente quando se trata de dinheiro. E soltava uma gargalhada divertida. O pai de Isabela, Eduardo,
Também nunca se interessou pelo mundo acadêmico. Trabalhava como caminhoneiro, dirigindo um enorme veículo que transportava mercadorias para o mercado onde sua esposa trabalhava. Ele sempre olhava com aprovação para o rosto bonito e a silhueta generosa de Beatriz enquanto ela recebia os produtos. E quando ninguém estava prestando atenção, dava um leve beliscão em sua cintura, sussurrando no ouvido dela: "Bea, para de devorar esses pães, senão eu te largo." A ameaça, no entanto, não a assustava nem um pouco. No fundo, ambos sabiam que Eduardo e Beatriz viviam há anos em perfeita harmonia, completamente satisfeitos um com o outro e ainda apaixonados. Dizem que casais felizes têm filhos bonitos. Se isso for verdade, então o nascimento da encantadora pequena Isabela era algo mais do que natural. No começo, Isabela era apenas uma garotinha adorável, sem grandes diferenças em relação às outras crianças. Mas, ano após ano, a natureza e a vida foram organizando meninos e meninas em categorias: altura, constituição física, volume dos cabelos, formato do nariz. E Isabela Garcia sempre saía vencedora nesse concurso não oficial. Até que, por fim, venceu de forma absoluta e incontestável, tornando-se a garota mais bonita da escola, e talvez, de toda a vizinhança. É claro que Isabela tinha consciência de sua beleza. Afinal, era difícil fingir que nada estava acontecendo quando as pessoas ao redor começavam a sorrir sem motivo, a dar passagem apressadamente e quando o rabugento motorista do ônibus, aquele mesmo que costumava detestar passageiros simplesmente por existirem, de repente abria um sorriso torto no rosto barbado e com um gesto generoso, destrancava a porta da frente do veículo, normalmente fechada para todo mundo. Pequenos privilégios sempre acompanhavam sua aparência, e Isabela raramente recusava essas vantagens. Quando alguém cedia um lugar na fila do dentista ou no banco do ônibus, ela aceitava de bom grado, sentando-se com um sorriso de agradecimento. E no ônibus, acomodava-se tranquilamente ao lado do motorista conhecido, concordando sinceramente que viajar na frente, com mais espaço e uma leve corrente de ar, era muito mais agradável do que se espremer no meio dos outros passageiros. Quanto à constante curiosidade que sempre recaía sobre ela onde quer que fosse, Isabela rapidamente aprendeu a ignorá-la por completo. Até mesmo os olhares insistentes, e às vezes, indiscretos de alguns homens deixaram de incomodá-la. Parecia que ela havia lançado sobre si um manto invisível de proteção, que refletia toda aquela atenção desnecessária. Ainda bem que Isabela tem esse tipo de personalidade, comentava Eduardo com a esposa, compartilhando suas reflexões sobre a criação da filha. Só de imaginar o que poderia ter acontecido se ela fosse uma daquelas garotas metidas por causa da aparência. E eu já acho que ela deveria se impor mais, retrucava Beatriz, balançando a cabeça. Do jeito que ela é, vai acabar não se tornando nada na vida. Ah, Beatriz, não exagera. Eduardo gesticulava com as mãos. Isabela vai ficar bem, pode acreditar. Sei, murmurava Beatriz, claramente não convencida. Beatriz continuava firme em sua opinião. Espera só. Uma hora dessas, Isabela ainda vai nos surpreender de um jeito que a gente nem imagina. O que exatamente ela queria dizer com isso, ninguém sabia ao certo. Difícil imaginar que a filha um dia apareceria anunciando que estava indo para os Estados Unidos dançar em um cabaré ou que havia sido aceita no programa de astronautas para uma missão a Marte. Isabela era uma garota ativa, alegre, cheia de energia e sempre animada com alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, era caseira e sensata. Então, por que Beatriz tinha essa sensação de que algo inesperado poderia acontecer na vida da filha? Difícil dizer. Ainda assim, ela conhecia sua única filha bem o suficiente para adivinhar que Isabela não seguiria um caminho óbvio e previsível após o colégio. Não faria testes para uma escola de teatro ou cinema, não sairia procurando anúncios de agências de modelos nem enviaria fotos para revistas de moda. Ela simplesmente não era esse tipo de garota. E apesar de ter plena consciência de sua beleza, Isabela não era obcecada com isso. Gostava do que via no espelho, mas não passava horas analisando sua própria imagem. Não ficava girando em frente ao espelho para estudar os ângulos do rosto, não se interessava por maquiagem, não passava horas arrumando o cabelo para destacar as maçãs do rosto. E quanto às tendências da moda? Isabela zombava abertamente das modas de alongamento de unhas, cabelo, cílios, e tudo mais que pudesse ser esticado ou aumentado artificialmente. Sua amiga de infância, Letícia,
Certa vez resumiu essa relação entre a beleza natural de Isabela e sua total indiferença a ela em apenas 2 palavras, com sua habitual objetividade: sorte de tolos. Mas, de repente, por trás daquela aparência impecável, do jeito despreocupado e da alegria habitual, começou a surgir algo novo, inesperado, incomum para qualquer garota, e especialmente para uma como Isabela. No último ano do colégio, ela ficou mais séria, mais reservada, como se estivesse se preparando para algo. E então, um dia, anunciou para a família, que a olhava paralisada: vou fazer faculdade de medicina. Essa em que se estuda 5 anos? Perguntou Eduardo, confuso. Não. Essa em que se estuda uns 6 anos. Corrigiu Isabela. Tá vendo? Eu sempre disse. Beatriz virou-se para o marido, vitoriosa. Você enlouqueceu. Gritou Letícia, completamente perplexa. Pra que isso? E logo você, com essa aparência toda? Tá maluca? O que a minha aparência tem a ver com isso? Retrucou Isabela, dando de ombros. Você acha que só gente feia pode ser professora ou médica? Isso não faz o menor sentido. Não distorce as coisas, Isa. Exclamou Letícia, indignada. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Medicina. É simplesmente horrível. Letícia, eu gosto muito de você, de verdade. Mas, se continuar assim, a gente vai acabar brigando. Disse Isabela, franzindo as sobrancelhas. Ah, quer saber? Suspirou Letícia, exasperada. Letícia finalmente se acalmou. Bom, pensando bem, até que dá para entender. Disse Beatriz, pensativa. Se parasse para lembrar das brincadeiras de infância de Isabela, fazia sentido. Na casa deles, sempre havia mais bichinhos de pelúcia e bonecas enfaixados e rabiscados com caneta verde, simulando ferimentos, do que brinquedos elegantemente vestidos tomando chá ou embarcando em viagens imaginárias. Isabela sempre estava cuidando de alguém. Se não era um ursinho ou uma boneca doente, era a velha cachorrinha vira-lata da família, Pipa, que pacientemente arrastava pela casa ataduras meio desfeitas. Ou então, a tia Valentina, irmã de Beatriz, que se divertia interpretando uma ferida grave e esperava, com uma paciência admirável, que a futura estrela da medicina enfaixasse seu braço com todo o material que achasse necessário. Até Eduardo, depois de um jantar farto, muitas vezes acabava combinando seu descanso no sofá com uma sessão de medições de pulso e curativos improvisados. Ora, se todo mundo anda enfaixado por aqui, por que eu ficaria de fora? Brincava ele. A própria Beatriz, de tempos em tempos, percebia que certos objetos simplesmente sumiam. Às vezes, eram carretéis de linha branca, que a pequena cirurgiã de 8 anos usava como fio de sutura. Outras vezes, seu bracelete de âmbar, completamente desmontado, que, segundo Isabela, não era mais uma joia, mas sim remédio para bonecas doentes. Bem, olhando por esse lado, tudo faz sentido. Beatriz assentiu para si mesma, lembrando-se das brincadeiras favoritas da filha e se perguntando por que, afinal, estavam tão surpresos. Mas, para seu espanto, Isabela não conseguiu a pontuação necessária para entrar na faculdade de medicina. Isa, talvez isso seja um sinal. Letícia logo se animou. Isso não é para você. Não passei, isso é bom. Perguntou Isabela, abatida. Claro. Vai ver, seu caminho é outro. E qual seria o meu caminho, então? Respondeu Isabela, desanimada. Viver de comer só salsão e virar cabide de roupas? Passar a vida fingindo ser outra pessoa? O que você não entende é que nada disso me interessa. Não quero ser atriz, modelo, nem nada parecido. Eu quero ser médica, entende? Então, respirava fundo e se endireitava novamente. Não passei? Pois então eu passo no próximo ano. Claro que vai conseguir, se quiser. Letícia concordou depressa, talvez rápido demais. Mas, enquanto isso, para não perder um ano inteiro, que tal você fazer um teste pra... Eu não vou perder um ano inteiro. Cortou Isabela, com firmeza. Já me inscrevi e enviei meus documentos para a Escola Técnica de Enfermagem. E afinal,
Ter uma profissão nunca fez mal a ninguém. Vai ser um grande passo na direção certa. E assim foi. Isabela estudava, trabalhava meio período no hospital e sonhava com a faculdade de medicina. E com o tempo, teve certeza absoluta de que havia feito a escolha certa. Aquilo era o que queria para sua vida. Ajudar as pessoas. E claro, ela era a estrela do curso. O centro de admiração, inveja e declarações de amor. Muitos suspiravam por ela, outros tentavam conquistar sua atenção, mas Isabela levava tudo na leveza. Sem frieza, mas também sem se deixar levar. Nunca perdia a cabeça ou o coração. A vida de Isabela Garcia, bonita, inteligente e determinada, parecia estar seguindo seu rumo natural, até que o destino decidiu que ela tinha recebido coisas demais, e que era hora de colocá-la à prova. Faltando apenas alguns meses para a formatura, seu pai sofreu um grave acidente de carro. Depois de passar dias em coma, Eduardo não resistiu. E assim que ele se foi, tornou-se dolorosamente claro que ele era o alicerce não apenas da estabilidade financeira da família, mas também de seu equilíbrio emocional. A saúde de Beatriz desmoronou junto com a perda do marido, como se estivesse ao lado dele na cabine do caminhão no momento do acidente. Se o corpo de Eduardo havia sido esmagado fisicamente, o de Beatriz foi destruído por dentro, de uma forma invisível para os outros, mas não menos terrível e devastadora. Sempre tão alegre, vibrante, saudável, com sua beleza farta que o marido brincava chamando de formosura de mulher, em um mês ela não se tornou uma sombra, mas sim a sombra de uma sombra. Manter a mãe viva foi um desafio imenso para Isabela, que mal teve tempo para chorar a morte do pai. E como se isso não bastasse, a tragédia não terminou com o enterro de Eduardo. O laudo oficial apontou que ele era o responsável pelo acidente. E junto com o luto e a dor, Isabela herdou algo mais, um processo judicial com uma dívida gigantesca. Para pagar os valores devidos, teve que vender o espaçoso apartamento de 3 quartos onde moravam e mudar-se com a mãe para um pequeno 2 quartos. E com isso, teve que abrir mão do sonho de entrar na faculdade de medicina, pelo menos pelos próximos anos. Assim que concluiu o curso técnico, Isabela começou a trabalhar como enfermeira em um grande hospital da cidade. E mais uma vez, precisou responder repetidamente a mesma pergunta, que já lhe parecia insuportável. Às vezes, era dita diretamente, na sua cara. Outras vezes, ficava implícita nos olhares de estranheza. E o que você está fazendo aqui, querida? Com essa aparência? Sério que vai se dedicar a aplicar injeções e organizar comprimidos? Eles não apenas estranhavam sua escolha, mas também duvidavam de sua inteligência. Afinal, alguém tão bonita assim só poderia estar ali por engano, não é? Mas, depois de alguns meses, os olhares de dúvida e espanto começaram a mudar. Tornaram-se mais amistosos e respeitosos. Isabela trabalhava com leveza, precisão e rapidez. E o mais surpreendente de tudo, sempre com um sorriso no rosto, como se realmente amasse o que fazia e tivesse escolhido aquilo de coração. Mesmo que, às vezes, fosse difícil para os outros, e até para ela mesma, acreditar nisso. Um ano depois, um dos cirurgiões mais experientes do hospital, vice-chefe do setor, falava seriamente com seus colegas na sala dos médicos. Se eu pudesse, receitaria a nossa Isabela como parte do tratamento dos pacientes. Os outros riram, e ele continuou. Por exemplo, curativo, injeção, soro, e 2 vezes ao dia, 5 minutos contemplando a enfermeira Garcia. Os médicos caíram na gargalhada, mas o cirurgião prosseguiu, balançando a cabeça. Vocês riem, mas eu garanto, nos quartos em que ela trabalha, a recuperação é 2 vezes mais rápida do que nos outros. Estou até pensando em escrever um artigo científico sobre o impacto da beleza da equipe de enfermagem na recuperação pós-operatória dos pacientes masculinos. A sala inteira explodiu em risadas, mas, no fundo, todos concordavam com o veterano. Brincadeiras à parte, os pacientes sob os cuidados de Isabela talvez não recebessem alta mais cedo que os outros. Mas, com certeza, passavam o tempo no hospital de um jeito muito diferente. Na presença dela, simplesmente não era possível ficar carrancudo, reclamar da vida ou se afundar em autopiedade. Dava vontade de ser, ou, pelo menos, parecer mais forte, mais corajoso, aceitar sua condição com dignidade. A doença deixava de parecer um fardo e passava a ser apenas um pequeno contratempo,
algo insignificante, indigno de preocupação. No fundo, tudo que os pacientes queriam era ser homens de verdade, sair do hospital e fazer algo realmente significativo. E afinal, o que mais é necessário para a recuperação além da vontade de melhorar o mais rápido possível? De acordo com as observações gerais, os pacientes do setor de Isabela sempre estavam barbeados e escovavam os dentes com mais frequência do que os outros. Pediam às suas esposas que trouxessem camisetas e pijamas limpos com mais regularidade. E sempre que ouviam passos se aproximando, abriam um sorriso satisfeito, esperando que a porta se abrisse e a silhueta esbelta do anjo deles surgisse. Isabela, escute bem, dizia ela ao velho cirurgião, o mesmo que queria provar cientificamente os efeitos terapêuticos da sua presença. Venho te observando há muito tempo. Você tem cabeça e mãos de médica. Você simplesmente precisa continuar os estudos. Não fique aqui, perdida entre lençóis e frascos de soro. Entre na faculdade e se forme. Ouviu bem? Se não for por vontade própria, eu mesmo te arrasto para lá. Obrigada, Dr. César. Com certeza. Respondia Isabela com um sorriso grato. Mas, enquanto falava, sua mente já fazia cálculos mentais, contando os dias para o próximo adiantamento e tentando lembrar até quando precisava pagar o aluguel do apartamento. Isa, você não vai acreditar na novidade que eu ouvi. A voz vinha de sua colega de trabalho, Lorena, uma enfermeira do hospital que, como sempre, compartilhava as últimas fofocas enquanto trocavam de roupa no vestiário antes do plantão. Apesar de trabalhar ali há um ano a menos que Isabela, Lorena sabia muito mais sobre os funcionários e os pacientes. E não apenas o que todo mundo sabia, mas também aquilo que era dito em segredo, em sussurros, sempre com um ar misterioso. Lorena era conhecida por todos como faladeira e fofoqueira. Por isso, Isabela sempre dividia pela metade tudo o que a colega dizia. Ainda assim, gostava daquela conversa matinal. O falatório animado de Lorena a ajudava a acordar de vez e entrar no ritmo do trabalho. Então, a novidade é que, a partir de segunda-feira, teremos um novo cirurgião na equipe. Anunciou Lorena. Vamos todos chorar. Isabela ficou surpresa. Como assim vamos chorar? Lorena, você tá cansada? Desde quando a chegada de um novo médico é uma má notícia? Ah, espera só pra ver. Lorena suspirou. Logo estaremos todos correndo feito loucos, porque esse novo médico não é ninguém menos que Vicente Santiago, em pessoa. E daí? Perguntou Isabela, se sentindo meio perdida. Quem é ele? Vicente Santiago. Repetiu Lorena, incrédula. Você tá me ouvindo ou não? Você falou. André Santiago. Não, mulher. Vicente. Você não está me escutando? Irritou-se Lorena, batendo o pé no chão. Como é possível você não saber de nada? Vive enfiada nesses papéis e não presta atenção em nada ao redor. O sobrenome Santiago me parece familiar, disse Isabela, pensativa. É um nome comum, né? Familiar. Lorena revirou os olhos. Ah, quando você receber uma advertência assinada por esse sobrenome, vai aprender rapidinho quem ele é. Vicente Santiago. Isso mesmo. Roberto Santiago, nosso diretor-geral, é o pai dele. Vicente é o filho único e queridinho do diretor. Filho do diretor-geral. Isabela deu de ombros. E o que tem isso? Você sabe que famílias de médicos são comuns, né? Não é nada demais. Na verdade, é até bom. Quando os filhos crescem vendo o trabalho dos pais e escolhem seguir o mesmo caminho, significa que a decisão foi consciente, não algo aleatório. Acho que não deveria haver gente por acaso na medicina. E filhos de médicos, com certeza, não são um acaso. Ah, lá vem você com essas ideias sérias. Resmungou Lorena. Não sei dos outros filhos de médicos, mas posso te garantir que o Vicentinho não tem nada a ver com vocação ou propósito. Ele só quer uma coisa, tomar o lugar do papai um dia. E daí? Se quiser até ser ministro da saúde, que seja. Isso não nos diz respeito. O problema não é esse. Lorena fez uma careta. O problema é que ele é um mulherengo insuportável. A conversa começava a tomar um rumo cheio de suposições e fofocas,
e isso não era algo que Isabela gostava. Você tem essa mania de espalhar boatos, disse ela, balançando a cabeça. A gente nem viu esse homem ainda, e você já está fazendo julgamentos. Boatos? Que boatos? Eu sei do que estou falando. Indignou-se Lorena. Ele fez residência no 2º Hospital Municipal. Minha amiga trabalha lá, na ala de clínica geral. Ela pode te contar tudo sobre as aventuras de Vicente Santiago. Foi um caos. Algumas enfermeiras choravam por causa dele, outras até pediram demissão. E sabe quem pediu demissão? As enfermeiras. Dá para acreditar? E daí? Isabela revirou os olhos. Por que você está me contando tudo isso? Porque você devia se importar. Lorena ergueu as sobrancelhas. Eu só queria te avisar, Isa. Melhor você evitar ficar muito no caminho dele, e principalmente, não abrir esse seu sorrisão de 32 dentes. Nunca se sabe. Ah, obrigada pelo aviso. Respondeu Isabela, rindo. Na segunda-feira de manhã, vou esfregar fuligem no rosto e colocar um tapa-olho, só por precaução. Ela riu mais uma vez e acrescentou. Vamos trabalhar, Lorena. E sobre esse Vicente, não se preocupa. A gente dá um jeito se for preciso. No fim das contas, o que realmente importa é que estamos ganhando mais um médico no hospital. O resto é besteira. Na segunda-feira, de fato, apareceu um novo médico no setor. Era um homem alto, de ombros largos, aparentando cerca de 30 anos, com a cabeça erguida de maneira orgulhosa. Ele não tinha nada em comum com os jovens médicos recém-formados, que costumam chegar inseguros e ansiosos ao primeiro grande desafio da carreira. Pelo contrário, parecia que ele estava ali para avaliar os outros, como se fosse ele quem testaria a capacidade da equipe e não o contrário. Pelo menos, essa era a impressão que dava, pelo jeito como ele observava os novos colegas. Seu olhar percorria lentamente o longo corredor do hospital, ou então se fixava nos avisos pendurados na parede. Isabela viu o novo médico pela primeira vez enquanto passava apressada pelo posto de enfermagem, carregando uma pilha de prontuários. Perto da janela, estava um vice-chefe do setor, Dr. César, um de seus admiradores de longa data, e o homem desconhecido. Assim que a viu, o velho médico exclamou animado. Ah, você ainda não conheceu esse aqui. Isabela, pode vir aqui um instante? Assim que ela se aproximou, ele continuou. Deixe-me apresentá-los. Isabela Garcia. Anunciou ele, sorrindo. Por favor, recebam com carinho. E este, Isa, é nosso novo cirurgião, Dr. Vicente Santiago. O médico veterano sorriu e acrescentou. Preciso dizer, Dr. Vicente, que Isabela é a nossa melhor enfermeira de procedimentos. O homem a observou atentamente, com um olhar curioso e ligeiramente surpreso. Isabela sentiu um arrepio involuntário percorrer seu corpo. Mesmo acostumada, desde a adolescência, a receber atenção excessiva, algo no jeito como ele olhava para ela lhe causou um desconforto estranho, quase inquietante. Foi como se milhares de pequenas serpentes invisíveis deslizassem sobre sua pele. De repente, ficou desconfortável e incomodada. Sim, estou vendo. Parece que é realmente o melhor que vocês têm aqui. Ele comentou. Muito prazer, Vicente Santiago. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Não havia como evitar. Isabela estendeu sua mão e sentiu os dedos dele segurarem a sua por tempo demais. Mais tempo do que seria necessário para um simples aperto de mão. Igualmente. Respondeu ela rapidamente. Me desculpe, mas preciso ir. Com um leve esforço, tentou puxar a mão, mas ele a segurou por um instante a mais do que deveria. Ao soltar o aperto de mão e seguir rapidamente pelo corredor, Isabela sentiu o olhar dele em suas costas. Ele é um mulherengo terrível. A voz de Lorena ecoou em sua cabeça. Mas, a princípio, tudo parecia normal. Vicente se familiarizava com o trabalho do setor, conhecia os procedimentos e a equipe. Até aquele momento, não havia nenhum sinal de que pretendia tirar proveito de sua posição especial ou do fato de ser filho do diretor. Muito menos de que iria assediar alguém com insinuações inapropriadas. Ele parece um cara normal. Ah, Lorena é uma fofoqueira sem limites mesmo,
pensou Isabela, alguns dias depois da chegada dele ao hospital. Certa tarde, enquanto procuravam dos médicos, ela entrou na sala dos médicos. O grande cômodo, com várias mesas, estava vazio. Apenas Vicente estava lá, esparramado em uma cadeira. Ao vê-la, ele se endireitou imediatamente e levantou-se de um salto, dando alguns passos em sua direção. Isabela, certo? Sim. Ótimo. Pode entrar um instante, por favor. Ele sorriu. Era preciso admitir que ele era um homem marcante. Na primeira vez que o viu, Isabela mal notou seu rosto, tomada pelo desconforto e pela pressa. Além disso, sua mente estava ocupada com algo bem mais urgente: tentar lembrar onde tinha deixado seu crachá do hospital. Agora, sob a iluminação adequada, ela pôde observá-lo melhor. Os cabelos claros, quase desbotados como se tivessem sido queimados pelo sol, caíam levemente sobre a testa. Os olhos castanhos, ligeiramente semicerrados, pareciam analisá-la com atenção. Os traços eram bem definidos, até bonitos. Mas, ainda assim, algo no rosto dele lhe causava desconforto. Era como se tivesse algo fora do lugar, algo que ela não conseguia identificar. O rosto dele parecia estranho naquele ambiente, como se fosse algo totalmente deslocado, quase acidental. E então, de repente, Isabela percebeu. O bronzeado, uniforme, intenso, claramente não foi adquirido por aqui. Mas, acima de tudo, seu rosto era liso, claro, sem uma única ruga ou sombra de cansaço. Depois de meses trabalhando no setor, Isabela se acostumara com rostos completamente diferentes. Os médicos ali tinham expressões exaustas, semblantes pálidos e abatidos, muitas vezes com marcas de travesseiro no rosto, por terem acabado de ser arrancados do sono por um chamado de emergência. Olhos avermelhados, com olheiras profundas e azuladas, além da típica barba por fazer de quem trabalha em uma equipe sempre sobrecarregada, com poucos profissionais para dar conta da demanda. Mas Vicente, ele não tinha nada disso. Nenhum vestígio de noites mal dormidas ou de cansaço. Seu rosto parecia imune à exaustão, como se ele fosse alheio ao desgaste que o trabalho impunha aos outros médicos. Foi então que a voz dele a tirou dos pensamentos. Isabela, nós ainda não tivemos a chance de nos conhecer direito. E eu realmente gostaria disso. Ora, mas já nos conhecemos, Dr. Vicente. Respondeu ela, educada, mas firme. Acontece que tratamos de pacientes diferentes, então quase não nos encontramos. Isso mesmo. Raramente nos vemos, e na verdade, nunca nos conhecemos de verdade. Disse ele, sorrindo. E isso é uma pena. Ele inclinou a cabeça levemente e acrescentou: mas pretendo corrigir isso o mais rápido possível. Só que não cuidando de pacientes. Deus me livre, não precisamos de testemunhas desnecessárias. Prefiro que a gente se encontre em um ambiente mais adequado. Hoje à noite, por exemplo. Como assim? Isabela ficou tão surpresa com a intimidade desmedida dele, que nem conseguiu corar. Me desculpe, Dr. Vicente, obrigada pelo convite, mas eu não posso. Tudo bem. Vicente deu de ombros. Eu espero até amanhã. Ele sorriu de um jeito confiante demais e acrescentou: mas você está desperdiçando uma oportunidade. Por que adiar para amanhã o que podemos fazer hoje? E se gostar, podemos repetir amanhã também. Se ainda restava alguma ilusão sobre quem ele realmente era, essas palavras, e o olhar insolente e pegajoso, a destruíram completamente. Mais uma vez, obrigada. Mas esse tipo de proposta não me interessa. Respondeu Isabela, com a voz firme e o mais fria possível. Ah, mas ainda não terminamos nossa conversa, Isabela. Disse ele, inclinando a cabeça. Eu entendo. Cansaço depois do plantão, mau humor, caprichos femininos. Tudo isso é compreensível e perdoável. Até logo. Ela se virou bruscamente e saiu da sala dos médicos sem olhar para trás. Durante o restante do dia, se pegou várias vezes revivendo mentalmente aquele encontro desagradável. Um conquistador barato. Agora parecia evidente que tudo o que Lorena dissera sobre ele era verdade. Bom, o melhor que posso fazer é tentar evitá-lo o máximo possível.
Mas pensar nisso era bem mais fácil do que colocar em prática. Naquela noite, saindo do hospital com pressa, Isabela seguiu seu caminho habitual sem prestar muita atenção ao redor. Ao atravessar a rua, de repente ouviu o som estridente de pneus freando bruscamente. Assustada, deu um passo para trás. A poucos metros de distância, um carro grande e escuro havia parado repentinamente. O vidro do motorista baixou, e do banco do carro, Vicente a olhava com um sorriso. Entre, Isabela. Fico feliz em ver você. Não guardo ressentimentos e estou pronto para te levar para casa no meu carro particular. Obrigada, mas eu já tenho meu transporte particular. Respondeu ela secamente. É chamado de ônibus e me serve muito bem. Desviando do grande SUV que ocupava boa parte da faixa de pedestres, ela correu até o ponto de ônibus. No dia seguinte, ao passar pelo corredor do hospital, ouviu a voz dele novamente. Por que você foge de mim, Isabela? Ela se virou abruptamente e encarou o homem. Doutor Vicente, fico lisonjeada com sua atenção, mas você está perdendo seu tempo comigo. Eu nunca perco meu tempo, muito menos desperdiço algo tão valioso quanto ele. Respondeu ele, com aquele tom confiante e irritante. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e murmurou, como se estivesse se divertindo. Pelo visto, você é uma daquelas difíceis. Ótimo! Isso deixa tudo ainda mais interessante. Eu adoro fortalezas intransponíveis. Claro, elas só parecem intransponíveis no começo. Mas, no fim, sempre caem. Ele sorriu. Assim como as belas princesas que vivem nelas. Isabela cruzou os braços e o encarou, sem esconder o desprezo. Olha, eu não sou princesa. E sinceramente, você não tem nada de cavaleiro nobre. Para falar a verdade, seu comportamento se assemelha muito mais ao de um bandido. Sem esperar resposta, ela se virou e se afastou rapidamente, sentindo novamente o peso do olhar pegajoso dele em suas costas. Nos dias seguintes, Vicente não voltou a importuná-la diretamente. Apenas limitava-se a dar um aceno discreto quando havia. Parece que entendeu o recado e desistiu, suspirou Isabela, aliviada. Mas ela descobriria em breve o quanto estava enganada. Naquela noite, ambos estavam de plantão juntos. Vicente terminou suas rondas rapidamente e se acomodou na sala dos médicos, distraído com o telefone. Doutor Vicente, com licença. Isabela espiou pela porta semiaberta da sala mal iluminada. Acho que houve um erro na prescrição do paciente Pires. Ela estendeu o prontuário para o médico. Ele pegou o papel e ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente te incomoda aqui? Ele sorriu e acrescentou. Aliás, eu não sabia que o pessoal da enfermagem tinha autorização para questionar as decisões médicas. Não é isso. Apressou-se em responder Isabela, desconcertada. Eu jamais questionaria sua autoridade, doutor. Ela respirou fundo e explicou. O senhor prescreveu esse medicamento para o Pires, mas ele tem diabetes tipo 3. Isso pode causar uma reação grave, até mesmo levar a um coma hiperglicêmico. Vicente a observou com um olhar intenso e avaliador. Então sorriu de um jeito estranho e murmurou. Além de bonita, ainda por cima é inteligente. Não acha que é um pouco demais para uma enfermeira? Ele se aproximou sutilmente, sem desviar os olhos dela. Doutor Vicente, eu só... Começou Isabela. Chega de conversa. Me dê a ficha e vá embora. Eu confiro isso. Disse ele, seco e definitivo. Ela entregou o prontuário, virou-se e saiu, mas, ao caminhar pelo corredor, se repreendeu mentalmente. Por que eu me meto nessas coisas? Como se eu soubesse mais que um médico. Será que preciso mesmo me preocupar com isso? Mas então, sua mente a levou de volta à imagem de Pires, o paciente do leito 5. O homem magro, de olhos bondosos, que sempre lhe oferecia discretamente uma tangerina ou uma maçã vermelha, como se fosse um pequeno presente. Foi então que a inquietação tomou conta de Isabela. Ela pegou um dos livros médicos que costumava consultar e folheou rapidamente as páginas, buscando informações sobre a medicação prescrita. A cada linha que lia, seu incômodo aumentava. A recomendação estava, de fato, errada.
Não apenas o medicamento não era adequado para o quadro de Pires, como também poderia trazer sérias complicações. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e caminhou apressada até a sala dos médicos, determinada a esclarecer a situação com Vicente. Mas, ao chegar à porta, hesitou por um instante. Respirou fundo, e por fim, bateu levemente na madeira. Não houve resposta. Com cuidado, empurrou a porta e entrou. A sala estava vazia. Sentindo um misto de alívio e frustração, Isabela deixou o prontuário sobre uma das mesas, esperando que Vicente o revisasse mais tarde. Ela já estava de saída quando, de repente, a porta se abriu de uma vez só. Isabela se virou sobressaltada. Ah, então é aqui que você está. Vicente entrou e imediatamente fechou a porta atrás de si, a trancando. Continua fugindo de mim? Disse ele, com um sorriso presunçoso. Pois bem, vamos continuar esse jogo. Isso está ficando interessante. Ele deu um passo à frente, olhando para ela de um jeito que fez um arrepio desconfortável percorrer seu corpo. Sabe, Isabela, desde que te vi pela primeira vez, a medicina passou a ter um novo significado para mim. Acredite, agora até venho trabalhar com prazer. Ele verificou novamente se a porta estava bem fechada e avançou mais alguns passos. Isabela pulou do pequeno sofá e encostou-se na parede, sentindo o coração acelerar. Querida, eu preciso confessar, murmurou Vicente, aproximando-se ainda mais. Estou completamente louco por você. Nem me reconheço mais. Antes que ela pudesse reagir, ele avançou de uma vez, segurando-a pelos ombros. Mas Isabela se desvencilhou com força, e sem hesitar, desferiu um tapa estalado no rosto dele. O impacto foi tão forte que a cabeça de Vicente virou para o lado, como se fosse a de um boneco de pano. Saia daqui agora mesmo. A voz dela tremia de raiva. Ou eu chamo a segurança. Ela deu um passo adiante, encarando com os olhos faiscando. E se tentar se aproximar de mim de novo, eu juro que não vou deixar barato. Por um instante, ele permaneceu parado, massageando a própria bochecha avermelhada. Então, sorriu e murmurou: você ainda vai se arrepender disso. Após essas palavras, ele se virou e saiu da sala. Durante o restante do plantão, Isabela não o viu mais. A noite e a manhã seguinte transcorreram sem mais incidentes. Assim que passou as responsabilidades para o próximo turno, ela saiu rapidamente do setor, ansiosa para ir embora. No dia seguinte, como fazia sempre, Isabela repetiu sua rotina sem imaginar o que estava por vir. Chegou ao hospital e começou a trocar de roupa, mas algo estava diferente. As colegas a cumprimentavam de maneira estranha, apressada e desconfortável, como se quisessem evitar contato visual. Os olhares eram esquivados, as conversas cortadas rapidamente. Havia algo no ar. Isabela sentiu um aperto no peito. Lorena, aconteceu alguma coisa? Todo mundo está agindo de um jeito estranho hoje. Perguntou, sem conseguir conter a inquietação. A colega, que normalmente adorava fofocar, ficou vermelha e desviou o olhar. Então você ainda não sabe? Murmurou. Ainda não viu o aviso? Que aviso? Isabela franziu a testa. Pode me explicar de uma vez o que está acontecendo? Lorena suspirou. Isa, é melhor você mesma ir ler. Está no quadro de avisos, onde sempre penduram os comunicados e ordens do setor. Ela hesitou por um instante e então acrescentou, com um tom de pesar. Se eu estou confusa com isso, imagina você. Sentindo o coração acelerar, Isabela saiu apressada e foi até o quadro de avisos. Quando seus olhos percorreram as palavras escritas no papel, o choque foi imediato. Poucos minutos depois, ainda atordoada, ela bateu na porta da chefe do setor. Doutora Marta. Sua voz tremia de indignação e revolta. Por que fui afastada da minha função como enfermeira e transferida para um cargo inferior? A médica ergueu os olhos e indicou uma cadeira com um gesto firme. Isabela. Qual é mesmo o seu nome completo? Isabela Garcia. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, cruzando os braços, tentando segurar as lágrimas de frustração. Sim, você foi transferida para essa função. Pelo menos temporariamente.
Isso foi feito como medida disciplinar, a pedido de um dos médicos do setor. Você cometeu, ou melhor, quase cometeu, um erro grave. Uma falha que poderia ter causado consequências terríveis. Por isso, foi afastada da sua função. Isabela sentiu o estômago revirar. Ela já sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Um dos médicos. Foi Vicente Santiago, não foi? Ela lutava para segurar as lágrimas, mas já sentia os olhos ardendo. E que erro foi esse? Que erro exatamente estão me acusando? Você quase administrou um remédio errado a um paciente com quadro grave de diabetes. Sabe que isso poderia ter levado a uma crise hiperglicêmica. Mas isso não é verdade. Protestou Isabela. Eu fiz exatamente o contrário. Ela sentiu um aperto no peito, sufocada pela injustiça e pela crueldade do que estava acontecendo. Tentou argumentar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Então, ao levantar os olhos para a doutora Marta, entendeu que não precisava mais dizer nada. Isabela, me escute. A chefe do setor, uma mulher de cabelos grisalhos e profundas rugas de exaustão, tirou os óculos e os pousou sobre a mesa. Em seguida, massageou a ponte do nariz, suspirando pesadamente. Por um momento, apesar da raiva e da frustração, Isabela sentiu uma imensa compaixão por ela. A médica parecia carregar anos de peso sobre os ombros, e agora esse fardo parecia quase insuportável. Isabela, eu conheço Vicente Santiago há muitos anos. Desde que ele era criança. Depois, acompanhei sua trajetória como estudante, como residente, como médico. Ela fez uma pausa, suspirou e balançou a cabeça. Sim, eu conheço muito bem Vicente Santiago. O suficiente para acreditar em você, e não no relatório que ele preparou para te incriminar. Ela fixou o olhar cansado em Isabela e disse, com sinceridade: Sim, Isabela, eu acredito em você. E sei que, muito provavelmente, você não fez nada de errado. Isabela sentiu um lampejo de esperança. Mas então, a voz da médica baixou, e ela completou: Mas eu não posso fazer nada por você. Entenda. Faltam apenas 6 meses para minha aposentadoria. Eu só quero sair daqui em paz. Receber minha honraria por tempo de serviço. Ela fez uma pausa e sorriu com cansaço profundo. E dormir sem preocupações. Só isso. A médica engoliu em seco, abaixou os olhos e rapidamente recolocou os óculos no rosto, como se quisesse se esconder atrás das lentes. Quando voltou a falar, sua voz saiu mais firme. Isabela, eu sinto muito. De verdade. Mas eu não vou comprar briga com o diretor do hospital por sua causa. Ela suspirou profundamente antes de continuar. Me perdoe, mas eu simplesmente não tenho forças para isso. E além do mais, eu sei que seria inútil. Ela fez uma pausa, como se pensasse se deveria continuar. Então, respirou fundo e acrescentou: O único conselho que posso te dar é este: saia daqui. Com a sua experiência, você pode conseguir trabalho facilmente em qualquer outro hospital. Hesitou por um instante e depois completou: Isso, se ele não decidir te perseguir. Se demita, Isabela. O peito de Isabela se apertou. As palavras da chefe de setor caíram sobre ela como um golpe. Por quê? Lágrimas nublaram sua visão, transformando tudo ao redor em um borrão indistinto. Por que sou eu quem tem que sair? Ela sentiu um nó na garganta, mas se recusou a aceitar. Eu não quero ir embora. Isso não está certo, não é justo. E eu não vou sair. Com um gesto raivoso, Isabela enxugou o rosto, misturando as lágrimas que ainda se acumulavam em seus olhos com as que já haviam escorrido por suas bochechas. A chefe do setor soltou um longo suspiro e, inesperadamente, mudou o tom. Pela primeira vez desde que Isabela trabalhava ali, a médica passou a tratá-la informalmente, como se estivesse falando com uma filha. Então ele vai acabar com você. Isabela prendeu a respiração. Você entende isso, não entende? Menina, ele não vai te deixar em paz. Ele sempre foi assim, esse Vicente Santiago. Malicioso, vingativo e mimado. Ela fez uma pausa e balançou a cabeça.
E quer saber o que é mais irônico? Apesar de tudo isso, esse desgraçado é um ótimo cirurgião, pelo menos tecnicamente. Mas alma ele nunca teve. Nem ele, nem o pai dele. A médica suspirou e concluiu: Isabela, você não pode vencer isso. Enquanto estiver aqui, apenas sobreviva. Não se envolva. Ele não vale a pena. Não se suje a isso. Que Deus me perdoe. Atordoada, Isabela saiu cambaleando do consultório, sentindo as pernas trêmulas e pesadas. Mal conseguiu se jogar em um dos bancos do corredor antes de sentir uma onda de exaustão e desespero tomar conta de seu corpo. O que aconteceu? As vozes aflitas das outras enfermeiras chegaram aos seus ouvidos. Isso deve ser um engano, um mal-entendido. O que você fez de tão grave para te tratarem assim? Negligência. Logo você. Por que você está em silêncio, Isa? As colegas a rodeavam, preocupadas, esperando uma resposta. Mas Isabela não conseguia falar. As enfermeiras do setor cercaram Isabela, tentando confortá-la, perguntando o que havia acontecido, olhando para ela com expressões de choque e indignação. Mas, de repente, uma voz fria e carregada de ironia ecoou pelo corredor. O que é essa aglomeração durante o expediente? Vicente estava parado a poucos passos de distância, observando-as com um sorriso cínico. Pelo visto, todos os pacientes já estão curados. Ele cruzou os braços e acrescentou, com falsa surpresa. Ou será que os que ainda estão internados já receberam tudo o que precisavam, e agora nossa equipe não tem absolutamente nada para fazer? O grupo se desfez instantaneamente. As enfermeiras se calaram, abaixaram os olhos, e disfarçando constrangimento, ajeitaram seus uniformes e saíram às pressas em diferentes direções. Isabela sentiu o coração acelerar ao ouvir a próxima frase. Senhora Garcia, por acaso está esperando um convite especial? Ela se virou lentamente. O tom de Vicente estava carregado de sarcasmo. E não só você. Uma nova voz, com um tom de riso maldoso, se fez ouvir ao fundo. Talvez você queira finalmente começar a cumprir suas novas funções. Os olhos de Isabela se fixaram no homem que falava, um dos enfermeiros do setor, que tentava disfarçar a diversão em sua voz. Por que não começa recolhendo os recipientes de urina? Troque os lençóis dos pacientes, ande logo, Garcia. Ou será que essa sua carinha bonita te dá o direito de ficar parada enquanto os outros trabalham? As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Ela estremeceu e se levantou bruscamente. Eu não posso suportar isso. O pensamento ecoava em sua mente enquanto se afastava pelo corredor infinito do hospital, tentando ignorar os olhares que a seguiam. É humilhante demais. Ele venceu. Talvez seja melhor simplesmente sair, pedir demissão e acabar com isso de uma vez. As palavras martelavam em sua cabeça a cada passo que dava. Mas, de repente, outra voz abafou a primeira. Sair assim, tão fácil. Fugir e deixar ele sair vitorioso, deixar que ele continue achando que pode fazer o que quiser. Seu orgulho se revoltava com essa ideia. Porém, a razão respondeu impiedosa. Mas e o que você pode fazer? Olhe ao seu redor. Agora você foi rebaixada de função, não passa de uma auxiliar. Essa é sua nova realidade. Ou você aceita ou então vai embora de vez. E sinceramente, quem te disse que você é indispensável? Ninguém vai lutar por você. Sua ideia de justiça não importa para ninguém. Talvez ninguém sequer se lembre que você esteve aqui. A não ser ele. O pensamento pegou Isabela de surpresa. O pobre coitado. Se ela fosse embora, ele ficaria completamente sozinho. E justo agora que parecia estar voltando à vida, saindo das sombras, Isabela se pegou pensando naquele homem estranho que havia aparecido em sua vida poucos dias antes. Tudo começou com um protesto inesperado de uma das funcionárias do setor, tia Laura, uma mulher experiente e acostumada a lidar com todo tipo de situação. Naquele dia, porém, ela perdeu a paciência. Ah, não! Isso já é demais. Bateu a porta com força e se jogou pesadamente na cadeira. Não me pagam o suficiente para isso.
Não vou mexer nessa imundície. Ainda faltava essa, agora. O que aconteceu? Isabela levantou os olhos do livro que estava lendo. Tia Laura bufou, visivelmente indignada. Trouxeram um mendigo para o setor. Um andarilho. Ela fez uma careta e cruzou os braços. E ele está tão sujo que vamos precisar desinfetar a ala inteira depois. E vocês simplesmente o deixaram lá. Isabela franziu a testa, olhando para tia Laura com incredulidade. Tia Laura, isso aqui é um hospital. Trouxeram um paciente, uma pessoa doente. Nós temos que cuidar dele. A mulher bufou, irritada. Então que ele fique aí um tempo, recupere as forças e se lave sozinho. Eu não quero acabar pegando alguma infecção por causa disso. Se você está tão preocupada assim, vá lavar ele você mesma. Isabela arregalou os olhos e fechou o livro com um estalo. Vocês só podem estar brincando. Ela se levantou de imediato. Onde ele está? Tia Laura revirou os olhos e apontou com desdém. Onde mais? Na sala de emergência, é claro. Onde eu ia colocar um trapo desses? Acha que eu ia colocar ele no quarto com os outros pacientes? Ela suspirou, ainda indignada. Os piolhos dele devem estar fugindo em todas as direções. Isabela não se deixou intimidar. Obviamente, a mulher estava exagerando, mas a situação não parecia nada boa. Quando entrou na sala de emergência, o cheiro pesado e enjoativo foi a primeira coisa que sentiu. O homem estava inconsciente sobre a maca, envolto em uma mistura repulsiva de sujeira, sangue e suor seco. Seus cabelos grudavam na cabeça em mechas duras e desalinhadas, e os restos de roupa que usava não podiam ser chamados de vestimenta. Isabela engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Meu Deus! Como alguém pode chegar a esse estado em pleno século XXI? Ela puxou um par de luvas descartáveis e vestiu um avental de plástico impermeável, tentando ignorar a ânsia que começava a se formar no estômago. Meia hora depois de muito esforço, palavras de encorajamento murmuradas e várias tentativas de conter o enjoo, o resultado estava diante dela. Agora, sobre a maca coberta por um lençol limpo, estava um homem jovem, magro e frágil, parcialmente recostado. O homem parecia ter cerca de 35 anos, com cabelos escuros, que caíam em mechas pesadas sobre a testa, como se quisessem escondê-lo do resto do mundo. Ele ergueu os olhos para Isabela, dois profundos e abatidos olhos acinzentados, e então começou a chorar. Mas não era um choro desesperado ou incontrolável. Não soluçava, não tremia de forma histérica. Apenas deixou algumas lágrimas caírem, lentas e silenciosas, deslizando por suas bochechas pálidas, como se estivessem limpando o pouco que restava de sua dor visível. Me perdoe. A voz saiu baixa, hesitante, quase um sussurro. Seus olhos continuavam fixos no rosto dela, como se buscassem uma resposta que ele mesmo não sabia qual era. Me perdoe, meu anjo de luz. Isabela respirou fundo, e em um tom firme, respondeu. Bom, pensar em anjos agora está um pouco cedo demais, não acha? Ela ajustou melhor o lençol sobre ele e continuou, tentando mudar o foco. Vamos, precisamos te levar para um leito. Como você se chama? Ao fazer a pergunta mais simples que se pode fazer a alguém, olhou para ele com atenção, esperando a resposta. Ao longo dos anos trabalhando no hospital, Isabela já havia visto muitos rostos humanos. Rostos amedrontados, contorcidos pela dor, pelo sofrimento, pelo medo. Rostos tomados pela descrença, pela desesperança ou por uma última centelha de fé. Ela achava que já havia visto tudo, mas estava enganada. Porque nunca antes havia visto um olhar tão aterrorizado quanto daquele homem. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. E por fim, murmurou. Eu não sei. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. Eu não lembro meu nome. Não sei quem eu sou. Eu não sei de onde vim. Não lembro de nada. A voz dele saiu rouca e trêmula, enquanto levava as mãos às têmporas, pressionando-as com força, como se tentasse arrancar a verdade de dentro de si. Seu corpo balançava levemente de um lado para o outro, como se o próprio peso da incerteza o estivesse consumindo. Estou sozinho,
completamente sozinho. Ah, isso não! Exclamou Isabela, firme. Você não está sozinho. Há pessoas ao seu redor. Muitas pessoas. E nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu prometo. Ela então estendeu a mão para ele. Aqui, olhe para mim. Pegue minha mão. O homem hesitou por um instante, seus olhos ainda perdidos, mas, então, lentamente, fechou os dedos ao redor da mão dela. Isso. Viu só? Agora você não está mais sozinho. Com delicadeza, Isabela o guiou até o leito, onde tia Laura, agora visivelmente envergonhada, já havia preparado tudo. Durante todo o trajeto, ele segurou sua mão com força desesperada, como uma criança assustada com medo de se perder na multidão. E mesmo depois de estar deitado na cama, ele não soltava sua mão. Ela precisou fazer um esforço considerável para conseguir libertar os dedos do aperto firme dele. Nossa, que força! Brincou ela, massageando a própria mão, que ficou marcada. Pelo menos, seu tônus muscular está ótimo. Isso significa que o resto também vai melhorar. Ele a encarou com um olhar sério e profundo. Se eu puder te ver de novo. Vai me ver. Com certeza vai. Sorriu Isabela. Isabela. Ele repetiu o nome dela devagar. Eu vou esperar por você, Isabela. Somente por você. As palavras foram ditas com uma seriedade incomum, como um juramento. Isabela se sentiu um pouco desconfortável, mas manteve a calma. Você precisa descansar. Disse ela. Logo o médico virá para decidir o que fazer. Sem pensar, ela tocou de leve a bochecha dele e sentiu a barba por fazer arranhar seus dedos. No mesmo instante, ele segurou sua mão com firmeza e a levou aos lábios. Isabela prendeu a respiração, mas não afastou a mão de imediato. Os olhos dele, cinzentos e intensos, pareciam brilhar contra a pele marcada por hematomas e escoriações. Do lado de fora, o Dr. César analisava o prontuário do paciente. 3 costelas quebradas, 2 fraturadas, ombro deslocado, concussão. Ele suspirou e fechou o arquivo. Pelo estado dele, dá para ver que foi espancado por um longo tempo. Que horror! Exclamou Isabela, chocada. E quanto à cabeça dele? Ele tem amnésia? Tem, minha querida. O Dr. César assentiu, fechando a prancheta com o prontuário. Mas vamos torcer para que seja temporária e limitada. Ele suspirou e acrescentou. No geral, ele é um rapaz jovem e fisicamente saudável. O que é até estranho, considerando o estado em que chegou aqui. Então, o médico lançou um olhar divertido para Isabela e sorriu de lado. Aliás, tenho um enigma para você sobre seu paciente favorito. Acertei? Ele é seu favorito? Ele piscou para ela, brincando. Isabela bufou, rindo discretamente, e balançou a cabeça. Pois bem, continuou o médico. Ele chegou aqui espancado, desnutrido e honestamente imundo. Mas, por incrível que pareça, está em perfeitas condições de saúde. Sem tuberculose, sem úlceras, sem ao menos uma hérnia de disco. Ele fechou os braços, pensativo. Em resumo, por dentro, ele está praticamente intacto. E assim que se recuperar por fora, bem, vai ficar um belo rapaz. Ele lançou um olhar brincalhão para Isabela. E então, Isabela, o que você acha? Ela riu e balançou a cabeça, afastando a brincadeira com um gesto da mão. Mas, no fundo, concordava com ele. O paciente desconhecido tinha algo magnético, que atraía sua atenção de um jeito difícil de explicar. Às vezes, ela simplesmente se sentava ao lado dele, enquanto ele segurava sua mão e ficava em silêncio, de olhos fechados, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. E nessas horas, Isabela se pegava observando seu rosto magro, tentando decifrar aquela expressão sempre séria e distante. E, inevitavelmente, percebia-se perguntando a si mesma sobre aquela estranha e inexplicável vontade de tocar de leve sua têmpora, deslizar os dedos por sua bochecha, afundar a mão naqueles cabelos escuros e lisos. Isabela, você lembra da sua promessa? Ele lhe dizia isso todos os dias. Você prometeu que não me deixaria sozinho.
Não se esqueça da sua promessa. Eu não consigo sem você. 2 dias depois, ele a olhou e perguntou de repente: que dia é hoje? 30, respondeu Isabela, quase sem pensar. Mas, dessa vez, ele não perguntou. Ele apenas repetiu em voz baixa, como se estivesse provando as palavras na boca. 30 de setembro. Sim. Isabela se animou imediatamente e o encarou, esperançosa. Você lembrou o mês. Isso é ótimo. O Dr. César disse que a memória pode começar a voltar aos poucos, com pequenas lembranças. Ela se inclinou para ele, cheia de expectativa. Tente mais um pouco. Você se lembra do seu nome? De onde veio? O que aconteceu com você? Ele fechou os olhos e fez um esforço visível, tentando se agarrar a qualquer fragmento de memória. Mas, após alguns segundos, apenas soltou um longo suspiro e murmurou: Não lembro de nada. E num gesto já habitual, agarrou a mão de Isabela, segurando-a com força, como se sua única conexão com a realidade estivesse ali, naquele toque. Ela sentiu um aperto no peito. O que aconteceria com ele se ela simplesmente o abandonasse e nunca mais aparecesse em seu quarto? Mas, mais do que isso, o que aconteceria com ela se nunca mais o visse? Meu Deus! Ela não queria perdê-lo. O pensamento foi tão súbito e claro que a deixou completamente atordoada. O pensamento veio com tanta clareza e força que Isabela parou no meio do corredor, imobilizada. Eu não quero perdê-lo. Eu simplesmente não quero. Mas antes que pudesse processar melhor o que estava sentindo, uma voz sarcástica ecoou atrás dela. Ora, a auxiliar Garcia parece muito distraída hoje. Isabela fechou os olhos por um segundo, já sabendo o que viria a seguir. O seu príncipe mendigo já não aguenta mais segurar a nobre vontade de urinar, e você está aí, perdida em devaneios, em vez de levar a comadre para ele. Vicente riu baixo, satisfeito com a própria piada. E se ele explodir, Garcia? Ele fez uma pausa, e sua voz ganhou um tom ainda mais venenoso. Cuidado! Pode ser que você perca seu futuro noivo. E se ele for um príncipe de verdade? Já pensou? Pode até te dar um palácio. Isabela levantou a cabeça com firmeza, se recusando a reagir à provocação. Sem dizer uma palavra, seguiu em direção ao quarto de seu paciente. Ao entrar, notou que ele estava mais desperto do que nos dias anteriores. Assim que a viu, ergueu a mão, segurando um pedaço de papel amassado. Isabela, por favor. A voz dele ainda estava fraca, mas carregava um tom de urgência. Ligue para esse número. Ela pegou o bilhete e viu uma sequência de números rabiscada. Quem vai atender? Um homem chamado Alexandre. Ela olhou para ele, confusa. E o que devo dizer? O paciente respirou fundo e a fitou nos olhos. Diga que está ligando a pedido de Diego Navarro. Isabela sentiu o coração acelerar. Você se lembrou? O homem fechou os olhos lentamente e assentiu com a cabeça. Sem dizer mais nada, segurou a mão dela e a encostou suavemente contra sua bochecha, como se aquele gesto lhe trouxesse algum tipo de alívio. Enquanto isso, em outra ala do hospital, Vicente Santiago seguia sua rotina da mesma forma que sempre viveu. De maneira simples, confiante e sem nunca se preocupar com questões como certo e errado. Para ele, só existia uma coisa que importava. Vicente sempre soube exatamente o que queria, tanto no presente quanto no futuro. E, por muito tempo, sempre conseguiu o que desejava. Porém, descobriu tarde demais que havia cometido um erro em relação à sua escolha profissional. A família Santiago era inteiramente composta por médicos, e parecia natural que ele seguisse o mesmo caminho. No entanto, quanto mais avançava nos estudos, mais percebia que não estava em uma estrada ampla e segura, mas sim em um caminho estreito e esburacado, onde tropeçar era inevitável. Ainda assim, muito tempo e esforço já haviam sido investidos na formação, então não havia outra opção além de engolir a frustração e seguir em frente. A única esperança era seu pai, um médico experiente e respeitado, que nos últimos anos havia subido rapidamente na hierarquia, tornando-se diretor do maior hospital da cidade. Havia até rumores de que ele tinha chances de ser nomeado para um cargo no Ministério da Saúde. Se tudo corresse bem,
Vicente poderia se beneficiar da influência do pai e conseguir um cargo confortável no setor médico-administrativo, longe da rotina cansativa da profissão. Assim que concluiu a residência, Vicente sentiu que havia conquistado o direito de descansar, e se entregou ao descanso de uma forma tão intensa, que quase acabou se metendo em uma grande encrenca. Foi o pai de Vicente quem o salvou de um problema sério com a polícia, e depois disso, o forçou a trabalhar em seu hospital. Chega de irresponsabilidade, disse ele, furioso. Não vou permitir que você envergonhe meu nome. Ouviu, seu canalha? Vista o jaleco, pegue o bisturi e trabalhe. Graças a Deus, pelo menos talento para isso você tem. E escute bem, até que tenha pelo menos 10 anos de experiência médica, nem sonhe com qualquer cargo administrativo. Se não está satisfeito, saia e se vire sozinho. Mas se fizer isso, não conte mais comigo. Vicente conhecia bem o pai. O homem era teimoso, inflexível e, principalmente, cumpria o que dizia. Ele sabia que, se realmente o desafiasse, perderia todo o apoio. Então, sem escolha, assumiu o trabalho no hospital. Olhou ao redor com tédio e desinteresse, até que algo chamou sua atenção. Algo que fez seu humor mudar repentinamente. Pelo corredor do hospital, passava uma jovem enfermeira. E ela era encantadora. Simples, sem luxo ou extravagância, mas havia nela algo que o atraía de forma inexplicável. Uma presença que despertava nele uma sensação intensa, um desejo difícil de ignorar. De repente, trabalhar no setor parecia muito mais interessante do que imaginava. Mas a enfermeira não era tão fácil quanto ele pensava. Ela não era apenas uma mulher difícil de conquistar. Não era uma que fingia timidez para se fazer de difícil ou jogava charme para depois ceder. Isabela era, de fato, teimosa. E pior do que isso, ela o desafiou e o humilhou. Fez com que ele admitisse um erro grave, um erro que quase custou a vida de um paciente. E ainda teve a audácia de esbofeteá-lo. Aquilo não podia ficar assim. Medidas precisavam ser tomadas. Ela precisava aprender a não se meter onde não era chamada. O rebaixamento foi a punição perfeita. Afinal, era ali o lugar dela, ainda mais depois de se envolver com aquele mendigo sem memória. Mas, por algum motivo, Vicente sentia um certo incômodo com o desfecho da situação. Algo o incomodava profundamente. Talvez ele tivesse exagerado. Talvez as coisas tenham saído um pouco do controle. E agora, pensando bem, ele poderia até se desculpar. Mas já era tarde demais. Isabela havia deixado o hospital, assim como aquele andarilho misterioso. E curiosamente, ele não saiu sozinho. Vicente ouviu rumores estranhos sobre o dia em que o tal homem desapareceu. Diziam que vieram buscá-lo em 2 carros pretos de luxo. Mas isso, claro, só podia ser exagero daquelas enfermeiras fofoqueiras. Elas sempre gostavam de aumentar as histórias. Então, provavelmente, tudo aquilo era pura invenção. Afinal, o que um mendigo teria a ver com carros de luxo e seguranças? A princípio, toda a movimentação em torno do mendigo que começou a recuperar a memória o incomodou. Mas, depois, Vicente teve preocupações muito maiores. Sua própria vida desmoronou de uma hora para outra. Seu pai foi afastado do cargo de diretor. Todos os seus planos e expectativas para o futuro ruíram de uma vez só. De repente, não havia mais atalhos, nem oportunidades fáceis. Ele precisou encarar a dura realidade. Se quisesse sobreviver, teria que realmente trabalhar como médico. E para piorar, ele não sabia fazer mais nada além disso. Assim, 10 anos se passaram. Uma década estranha, vazia, sem amigos de verdade, sem amor sincero, sem grandes ambições. Tudo era engolido pelo cansaço diário. A vida dele se tornou tão monótona e sem sentido, que, no fim das contas, acabou encontrando refúgio no próprio trabalho. E, ironicamente, tornou-se um excelente cirurgião, um profissional do qual seu pai, se ainda se importasse, poderia se orgulhar. Certo dia, enquanto revisava um prontuário, sentiu um tapa amigável no ombro. Vicente já ouviu a novidade. Ele se virou e encarou um antigo colega de profissão. Abriram um novo hospital na cidade. E não é qualquer hospital.
Os olhos do homem brilhavam de empolgação. É o lugar dos sonhos. Equipamentos de última geração, os melhores especialistas, salários altíssimos. Ele riu e acrescentou: as cirurgias que eles fazem lá são de outro nível. Aliás, estão contratando. Estão precisando de um cirurgião. Não quer tentar uma entrevista? O colega sorriu. Com a sua experiência, é praticamente garantido. Naquela noite, em casa, Vicente observou com olhar crítico sua jaqueta de inverno. O tecido estava desgastado e deformado pelo uso, parecendo mais adequada para outono do que para um inverno rigoroso. Ele suspirou. Por que não tentar a sorte? No dia seguinte, ao chegar ao novo hospital, ficou impressionado de imediato. Era o que havia de mais moderno na medicina. As instalações eram impecáveis, os equipamentos de última geração. Aqui trabalham verdadeiros profissionais. Vicente sentiu um pequeno aperto no peito, uma pontada de inveja puramente profissional. Ele lembrava da luta que travara por 2 anos para conseguir um novo aspirador cirúrgico para o hospital público, sem sucesso. Aqui, esses problemas simplesmente não existiam. Ele se aproximou da recepção. A secretária, uma mulher jovem e sorridente, ergueu os olhos para ele. Pode entrar, Dr. Vicente. O diretor do hospital está esperando por você. Vicente assentiu e seguiu pelo corredor. Ao entrar no escritório, viu uma mulher sentada atrás da mesa. Jovem, de cabelos claros, elegante no jaleco branco impecável. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. E então, com um sorriso carregado de ironia, disse calmamente: Bom dia, Dr. Vicente. Então, finalmente nos encontramos. Sem testemunhas, como você queria naquela época. Ele sentiu o coração parar por um segundo, e depois recomeçar a bater com força. Isabela, Isabela, me perdoe. Ele se corrigiu rapidamente. Doutora Isabela Navarro. Ela sorriu, inclinando a cabeça levemente. Auxiliar Garcia. Era assim que você me chamava, lembra? Vicente engoliu em seco, sentindo um nó apertado na garganta. Respirou fundo, e com dificuldade, forçou as palavras a saírem. Isabela, eu preciso me desculpar com você. Ele desviou o olhar por um instante, como se fosse difícil encará-la. Me perdoe, se puder. E se não puder, me perdoe mesmo assim. Porque a vida já se encarregou de me fazer pagar por tudo. Ele soltou uma risada amarga. Acredite, não me restou nada depois do que fiz com você. Nada além do trabalho. Havia um peso em sua voz, um cansaço que não existia antes. Então, tentando aliviar a tensão, ele forçou um sorriso sincero. Parabéns, doutora. Você conseguiu. Se tornou médica e tem um hospital incrível. Ele hesitou por um momento antes de perguntar. Posso saber como isso aconteceu? Isabela manteve o sorriso nos lábios. Lembra do andarilho que perdeu a memória? Os olhos de Vicente se arregalaram levemente. Pois bem, como você suspeitava, ele realmente era um príncipe. E desde então, eu o amo, e ele me ama. Com poucas palavras, ela contou a ele a história inacreditável de Diego Navarro, o homem que um dia foi encontrado sem memória, e que, na verdade, era um empresário extremamente rico e poderoso. Além de uma grande empresa, uma casa de campo e contas bancárias bem recheadas, Diego Navarro tinha um hábito peculiar. Ele gostava de tempos em tempos, desaparecer completamente, afastando-se de tudo e de todos. Chamava isso de desconectar-se da realidade, e ninguém mais estranhava quando ele sumia por alguns dias. Por isso, ninguém suspeitou de nada naquela última vez. Enquanto isso, longe dali, Diego estava à beira da morte. Atacado por ladrões, espancado, roubado e jogado para fora de seu próprio carro, ele mal conseguia respirar, deitado no chão frio e sujo de um casebre abandonado. Cada inspiração rasgava sua caixa torácica ferida. Cada tentativa de se mover era uma tortura. Mas, de alguma forma, ele reuniu forças, arrastou-se até encontrar um monte de trapos velhos, vestiu-os da melhor forma que pôde e se arrastou até um lugar onde alguém pudesse ajudá-lo.
Foi assim que o encontraram. E foi assim que o levaram para o hospital. O restante da história, ele mesmo costumava contar. Foi quando um anjo apareceu. Segurou minha mão, me trouxe de volta da escuridão e me salvou. Ele sorria sempre que dizia isso. E, depois, fez algo ainda mais inacreditável. Ela me amou. Isabela sorriu. O anjo, como deve ter imaginado, sou eu. Ela olhou ao redor, com um brilho de orgulho nos olhos. E Diego construiu para mim exatamente o que eu queria. Não um castelo, mas este hospital. Vicente ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo aquilo. Então, respirou fundo e soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Bem, é uma história incrível, doutora Isabela. Incrível e justa. Ele a encarou por um instante e completou, com um sorriso torto. Embora pareça terrivelmente com um conto de fadas. Ele limpou a garganta, esfregou as mãos e se levantou. Bem, não vou tomar mais do seu tempo. Vicente respirou fundo e forçou um sorriso irônico. Eu entendi o recado. Provavelmente, a única coisa para a qual posso contar com você é para esvaziar comadres. Se estivesse no seu lugar, é exatamente isso que eu faceria. Isabela observou por um instante, pensativa. Então, como se tomasse uma decisão repentina, se levantou da cadeira, contornou a mesa e estendeu a mão para ele. Mas você não está no meu lugar, Vicente. Eu estou. E sendo assim, se quiser, está contratado. Vamos trabalhar. Ela olhou diretamente para ele, sem hesitação. O rosto de Vicente ainda carregava os sinais do plantão da noite anterior. Os olhos vermelhos, as olheiras profundas e a pele marcada pela leve aspereza da barba por fazer. O rosto de um médico de verdade. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.